Nosso objetivo hoje? Decodificar o sucesso de um verdadeiro titã financeiro de 94 anos. Vamos desvendar a mente do cara que pegou uma tecelagem falida e transformou no maior conglomerado de investimentos do planeta. Bora começar? Existe um contraste surreal na vida desse ícone. Pensem no seguinte: de um lado, temos uma fortuna pessoal que ultrapassa a marca absurda de 150 bilhões de dólares. Do outro, uma casa modesta comprada lá em 1958 por meros 30 mil dólares. E sim, ele mora lá até hoje. Essa contradição muito doida entre riqueza extrema e uma frugalidade absoluta é o que torna a figura do Warren Buffett tão magnética. Entender essa simplicidade é o primeiríssimo passo para a gente captar como a mente dele funciona quando o assunto é dinheiro. O paradoxo de Omaha. E é justamente esse estilo de vida peculiar que explica como uma cidadezinha pacata, bem no meio oeste americano, vira o centro do universo financeiro uma vez por ano. Estamos falando de 40 mil pessoas encarando um frio de lascar, tipo 5 graus, só para ir a um evento corporativo da Berkshire Hathaway. É quase um culto, né? Mas sem dogmas. Tem gente viajando do mundo todo, investidores saindo da China de madrugada e até uma caravana gigante de brasileiros organizada pela AGF. Todo mundo indo para Omaha com um único objetivo: ouvir a sabedoria de um senhor de 94 anos. É, literalmente, o Woodstock do capitalismo. Essa máxima famosa constrói uma ponte perfeita entre aquele estilo de vida frugal e a estratégia corporativa implacável dele. Preço é o que se paga, valor é o que se leva. Ele aplica esse princípio em tudo, desde a casa modesta onde mora até as empresas multibilionárias que compra. No fim das contas, a regra de ouro é: nunca, jamais pagará mais pelo que algo realmente vale. 2. A filosofia do valor. O coração dessa verdadeira máquina de fazer dinheiro é o value investing, ou investimento em valor. A ideia é basicamente encontrar as falhas do mercado. Sabe aquela diferença entre quanto uma empresa está custando na bolsa hoje e o quanto ela de fato vale no longo prazo? Pois é, essa foi uma filosofia absorvida décadas atrás, com o grande mestre Benjamin Graham, lá nos tempos da Universidade de Colômbia. Mas o pulo do gato foi a evolução da estratégia. Lá no começo, a tática era comprar ações super baratas de empresas que estavam literalmente à beira da falência. Era a famosa tática da bituca de cigarro, que ainda rendia uma última tragada de lucro. Mas aí rolou uma intervenção brilhante do parceiro de vida dele, o saudoso Charlie Munger. O Munger mudou toda a mentalidade, ensinando o seguinte: é 1000 vezes melhor comprar negócios maravilhosos, com uma gestão sólida e vantagens competitivas perenes, pagando um preço justo, do que comprar um negócio medíocre só porque está barato. A famosa regra de ser ambicioso quando os outros estão com medo e medroso quando os outros estão ambiciosos resume isso de forma cirúrgica. Pense na crise financeira de 2008. Enquanto o mercado global entrava em pânico total, a Berkshire estava lá, estruturada, cheia de caixa e pronta para agir. Aquele desespero de curto prazo do mercado é exatamente o que cria as pechinchas que o Value Investing precisa para decolar. 3. O círculo de competência. Agora, agir no pânico não significa sair atirando para todo lado. O segredo é se manter dentro do chamado círculo de competência. Isso exige critérios super rígidos. O negócio tem que ser fácil de entender, ter uma gestão forte e, claro, um baita diferencial competitivo durável. Aquele fosso que protege a empresa da concorrência, sabe? E é exatamente por isso que coisas como criptomoedas ficam de fora da jogada. Mesmo com os ganhos absurdos do Bitcoin recentemente, o ceticismo se mantém firme e forte. Como moedas digitais não geram caixa nem produzem nada físico, elas simplesmente não entram nessa zona de competência. Isso ilustra perfeitamente o que acontece quando uma gigante entra nesse círculo. Por décadas, empresas de tecnologia foram solenemente ignoradas. Mas aí, em 2016, ficou óbvio para todo mundo que a Apple não era só uma fabricante de eletrônicos, mas sim um ecossistema de consumo dominante e indispensável. O movimento foi feito na hora certa. Hoje, mesmo com algumas vendas recentes, a Apple ainda é o pilar mais absurdo e lucrativo de toda a história da Berkshire Hathaway. Mas e quando as boas oportunidades somem do mapa? Bom, para se ter uma ideia, a reserva de caixa da empresa no final de 2024 bateu a marca astronômica de 334 bilhões de dólares. É a paciência elevada à potência máxima. É uma recusa absoluta de torrar dinheiro em negócios medianos só para não deixar a grana parada. Esses bilhões ficam lá, guardadinhos, rendendo, esperando o momento exato em que o risco for baixo e o retorno evidente. 4. O fator tempo. Todo esse capital acumulado nos leva à variável mais importante e talvez a mais subestimada dessa receita de sucesso: o tempo.
A jornada começou super cedo, com a primeira ação comprada lá aos 11 anos de idade. O comando da Berkshire veio na casa dos 30. Mas olhem só que dado maluco. A imensa maioria de toda essa fortuna multibilionária foi gerada só depois dos 60 anos de idade. É a matemática pura e explosiva dos juros compostos trabalhando sem parar por mais de 8 décadas. E é por isso que essa regra de ouro bate tanto na tecla de que investir de verdade exige uma mente focada no longo prazo. A lógica é simples. Se não houver o desejo de ser dono de uma ação por 10 anos, não faz sentido ser dono dela nem por 10 minutos. O sobe e desce do preço de um dia para o outro não diz absolutamente nada sobre a qualidade de uma empresa. Aqui, a paciência não é só uma virtude bonitinha, é o principal motor para multiplicar patrimônio. E o mais engraçado é que essa disciplina financeira é tão grudada na mente dele que chega a ser cômica. Tem uma história hilária sobre a rotina no drive-thru do McDonald's a caminho do escritório. Se o mercado financeiro abriu em baixa, o pedido do dia é o lanche mais barato. Mas se a bolsa está em alta, aí rola um luxo de comprar o café da manhã um pouquinho mais caro. Dá para acreditar? Um dos homens mais ricos do planeta tomando decisões de centavos no café da manhã baseado no humor da bolsa de valores? 5. Sucessão e legado. Vamos avançar e entender como isso tudo se consolida. Uma vida inteira dedicada a acumular tanto valor precisa de um propósito final. E o verdadeiro legado aqui é um compromisso gigantesco. 99%. Quase toda essa montanha de dinheiro está publicamente prometida para a caridade, sendo repassada aos poucos para fundações. E adivinha quem entra em cena de novo? Os juros compostos. Ao doar de forma fracionada, o dinheiro que ainda não foi doado continua crescendo. Ou seja, o montante final entregue à caridade acaba sendo muito, mas muito maior do que se tudo fosse doado de uma vez só. E sobre herança familiar, a filosofia é bem interessante. A ideia é deixar para os herdeiros o suficiente para que possam escolher o que querem fazer no mundo, mas não o suficiente para que decidam simplesmente não fazer nada. Deixar fortunas monstruosas de mão beijada é visto como um baita perigo, quase como dar uma arma carregada para uma criança. O foco é sempre valorizar o trabalho e o mérito individual. E indo além da riqueza pessoal, o impacto dessas visões chega na economia global. Durante a Convenção de 2025, houve um posicionamento bem direto sobre política econômica. Foi destacado que o comércio internacional precisa ser encarado como uma ferramenta de cooperação e nunca como uma arma. Sem tomar partido de nenhum lado político, os relatos mostraram uma crítica clara às políticas de tarifas protecionistas e de confronto dos últimos tempos. A lógica corporativa por trás disso é simples e direta. Quanto mais prosperidade global a gente tiver, melhor vai ser o ambiente para os negócios de todo mundo. O que nos leva ao grande marco anunciado agora em 2025. É oficial. Aos 94 anos, o bastão do dia a dia da companhia foi passado. Greg Abel assume a cadeira de CEO para tocar as operações, enquanto nosso titã sobe para presidente do conselho. É um merecido passo atrás, na rotina frenética, mas mantendo aquela mente super afiada ali por perto, de olho, caso alguma oportunidade gigantesca exija uma jogada estratégica. A convenção de 2025 deixou no ar um clima que misturava a celebração com uma certa melancolia. E fica aquela grande provocação. Será que o mundo financeiro vai ver de novo a ascensão de um líder capaz de comandar um império multibilionário e, ao mesmo tempo, manter uma humildade tão profunda? O oráculo está, aos pouquinhos, saindo de cena. Mas as lições sobre paciência, estudo constante e racionalidade vão ficar aí para sempre. Uma baita reflexão para a gente terminar a nossa análise de hoje, não é? Um grande abraço e até a próxima!